Glória a Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 3. Perdão, irmãos, eu falei 2 Timóteo. É 1 Timóteo, capítulo 3. Glória a Jesus. Glória a Deus. Segundo 1 Timóteo capítulo 3, estarei lendo alguns versículos da palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 15. Glória a Jesus. Grato ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos em Cristo Jesus que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos assentar, glorificando, exaltando ao Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 15, estarei repetindo essa leitura, esse versículo que diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, aqui nós temos uma ênfase no versículo de número 15 acerca de o que é a casa de Deus hoje. Está mostrando para nós que a casa de Deus hoje é a igreja do Deus vivo, é as pessoas que a Bíblia revela, ou Cristo revela, que é a sua igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, que é a igreja dele, a igreja de Jesus, a igreja de Deus. Igreja, nós aprendemos que significa aqueles que são chamados para fora, amém? Então a igreja de Deus é a casa de Deus. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo distante de Timóteo que era um jovem pastor, um jovem evangelista. Então ele nesses livros aqui, na primeira epístola e também na segunda, ele é instruído, ele é aconselhado por Paulo, ele recebe do apóstolo Paulo como seu pai ministerial, pai espiritual, instruções. Ele que cuidava, glórias a Deus, das igrejas de Deus, e tinha na sua supervisão vários pastores, vários presbíteros, várias pessoas que ele instruía, debaixo da sua responsabilidade. E Timóteo, ele tem um desafio. Imagine um jovem pastor cuidando de uma igreja onde tem várias pessoas de idade, inclusive mais elevada que ele. Timóteo, como jovem pastor, ele cuidando de pessoas, de homens que alguns tinham o dobro da sua idade. Timóteo, ele cuidando de pessoas e de presbíteros que em idade era mais velho que ele, podemos definir assim, cuidando de uma igreja onde tinha várias mulheres mais maduras, como também pessoas da idade dele. Então o apóstolo Paulo, ele está enviando essa carta porque, aleluia, de alguma forma chegaram a tentar intimidar Timóteo. Imagina um jovem pastoreando pessoas mais velhas, pessoas algumas em idade, na questão da idade, mais maduras. E a Bíblia Sagrada vai mostrar em todos esses livros aqui que Paulo está agora escrevendo cartas que é conhecido na Bíblia como cartas pastorais, direcionada a Timóteo, que era o pastor dessas igrejas e desses líderes a qual, glórias a Deus, ele cuidava. E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, essas instruções aqui, eu estou escrevendo essas instruções, embora que o meu desejo em breve está com vocês. O meu desejo é estar aí para instruir, para cumprir a responsabilidade de forma presencial, mas pode ser que eu tarde, pode ser que eu não chegue logo, pode ser, Timóteo, que eu não venha estar presente no imediato com vocês. Então, essas cartas que eu estou escrevendo é para que, se eu tardar, você e o povo saiba como se deve proceder na casa de Deus. Ele está dizendo: Timóteo, na casa de Deus tem um padrão, na casa de Deus tem uma maneira de proceder, na casa de Deus tem critério, tem uma forma na qual se deve proceder. Ele está dizendo: Timóteo, não é de qualquer maneira. É isso que o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, dando a ele a receita de como era que ele deveria proceder e como ele deveria ensinar a igreja e o povo de Deus a proceder. A igreja está entendendo até aqui? Amém.
Então nós estamos entendendo, à luz da palavra de Deus, que na casa de Deus tem um padrão. Na casa de Deus tem uma maneira como é que nós devemos proceder, como devemos andar. Mas nós temos que entender que a casa de Deus não é essas paredes. Nós temos que entender que a casa de Deus não é simplesmente esse ambiente. Por isso que o cristão, vou até citar um exemplo aqui, alguém pode pensar assim, olha, tem a roupa de ir para a igreja e tem a roupa de ir para o trabalho. Tem a roupa de ir para a igreja e tem a roupa de eu ir passear, no sentido de roupas decentes. Lá fora eu posso me vestir decentemente. E dentro da igreja eu vou colocar um terninho bonito. Dentro da igreja eu vou colocar um saião. Dentro da igreja eu vou, porque é dentro da igreja, entender, pensando muitos, que o lugar, esse ambiente aqui, glórias a Deus, esse prédio não é a igreja, é um lugar santificado, mas não é a igreja. A igreja somos nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem um padrão, tem uma forma que convém andar na casa de Deus, tem uma forma que a igreja de Deus, a casa de Deus deve andar, independente de onde nós estamos. É claro que eu não preciso estar de terno. O presbítero Antônio está lá na obra e vai levantar a parede de terno e gravata. Não vai ser muito, né? Glórias a Deus. Mas está querendo mostrar, nós estamos citando esse exemplo, mas para dizer, o povo de Deus tem um padrão, tem um comportamento, tem uma postura. A casa de Deus tem uma postura, porque se é de Deus, quem é que mora nela? Quem é que mora nela? Deus. É Deus que mora nessa casa. Então, a casa que é de Deus, que Deus mora, tem um padrão, tem um comportamento, tem a forma que convém andar. Aleluia. Glória a Deus. A casa de Deus no Antigo Testamento teve um padrão para ela. Deus, quando mostra para Moisés fazer o tabernáculo, Deus chama ele no monte e dá o modelo do tabernáculo, tinha um padrão. Quando o templo de Salomão foi construído, teve um padrão. Foi dado para Salomão a planta, o modelo de como era para ser edificado, mostrando para nós que na casa de Deus tem um padrão. Na casa de Deus tem uma forma que convém à casa de Deus, à igreja do Deus vivo, andar e se comportar. E nós vamos, durante alguns dias, com a permissão do Espírito Santo, tratar sobre alguns padrões, glórias a Deus, sobre como é que convém andar na casa de Deus. A igreja, os obreiros aí já estão, um tanto, eu posso dizer assim, com o coração mais preparado, e vai inclusive nos ajudar aos irmãos a entender. Se alguém tiver alguma dúvida daquilo que será compartilhado, aquilo que nós estamos dizendo, pode procurar os presbíteros, que eles vão poder te ajudar nas instruções, as obreiras aí que esteve no discipulado, quanto a isso aqui, para todos conseguir guardar e entender o que o Senhor quer para nós. Queridos, nós vamos estar durante alguns dias ministrando sobre algo que é necessário haver na casa de Deus e que não pode faltar, que é lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade devem ser cultivados na casa de Deus. Isso da parte de todos nós, isso da minha parte, como servo de Deus, como cristão, como por causa da misericórdia de Deus, como ministro do Evangelho, e da parte de cada obreiro, de cada discípulo de Jesus que está aqui nesse lugar. Glórias a Deus, é necessário haver na vida de cada um lealdade e fidelidade. Diga lealdade. Fidelidade. O que não pode haver em nossas vidas, em nosso meio, é deslealdade. E, pastor, por que dessa mensagem? Qual é a ênfase? É para atacar alguém? Não. É para colocar o dedo na ferida de alguém, no problema de alguém? Da minha parte? Não.
o que é lealdade, o que é fidelidade, o que é deslealdade, o que é isso? Tem coisas que às vezes há em nós e nem sabemos que é errado, presbítero João, pastor Nilson. Eu já tive atitudes que eu estava sinceramente errado. Olha que palavra, sinceramente errado. O que é sinceramente? Eu estava sendo sincero, achando que eu estava certo, mas eu estava sinceramente errado, sendo sincero, porque era a maneira que eu pensava, que eu achava que deveria proceder, mas eu estava errado. E aí, quando a luz de Deus resplandece na nossa vida, meu Deus, agora eu estou entendendo. De manhã eu estava vindo que o Espírito Santo trouxe uma reflexão. E eu não sabia o porquê. Na hora eu pensei, meu Deus, por que fluiu no meu espírito essa reflexão? E veio a seguinte reflexão: irmão, você já ouviu alguém dizer assim: eu vou sair da igreja, eu não vou mais congregar, porque na igreja tem um monte de murmurador. Tem um monte de gente que vai dizendo que fala mal uns dos outros. Tem um monte de gente problemática. Vou sair da igreja por isso. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa pessoa sai e vai para onde? Hã? Para onde que ela vai? Se ela sair da casa de Deus, da igreja, ela vai para onde? Vai para o mundo. Tá bom. E olha só o que veio no meu espírito. Na minha mente eu entendi. Agora eu estou entendendo porque eu lembrei disso agora. Irmão, as irmãs aqui que vão em salão de beleza, e eu não estou falando mal de salão de beleza, amém? Tem que se cuidar mesmo, tem que ter equilíbrio, mas com equilíbrio, mas tem que ir lá se cuidar, tá bom? O que mais sai lá no salão de beleza, lá quando as mulheres se reúnem para fazer o cabelo, para fazer, né, de tudo? Não precisa falar. Agora eu vou virar com os irmãos. Aqueles que outrora ia lá no barzinho da esquina, o que mais saía de conversa lá, pastor Nilson? Não precisa falar. Eu vou sair da igreja, porque na igreja tem algumas pessoas que têm murmuração, que tem fofoca, que falam mal do outro. Mas você vai para onde? Aí alguém diz assim: quando eu estava no mundo não era assim. Não, como não? Era assim, era pior ainda, só que o Espírito Santo ministrou assim. Eu estava vindo de carro, vindo da escola, o Espírito Santo ministrou assim. Sabe por que as muitos fazem isso? Porque quem está nas trevas não enxerga as trevas. Quando você está nas trevas, você enxerga a treva? Não. Aí o Espírito Santo disse assim: sabe por que quando alguém está murmurando? Sabe por que quando alguém está maldizendo? Sabe quando alguém na igreja está pecando? As pessoas disserem e falam: aquilo ali é isso, ou ele mesmo reconhece o seu erro. Sabe por quê? Porque na igreja tem o quê? Luz. A visão de Deus deu para ele. Na casa de Deus tem luz. Na casa de Deus tem luz. Aonde tem luz, irmão, que não está correto, aparece. Mas lá fora, como não tem luz,
brilhar sobre nós. E a gente, como irmãos em Cristo, ajudar uns aos outros no nosso aperfeiçoamento. A igreja está entendendo essa palavra? Então nós vamos enxergar um pouco o que é lealdade, o que é fidelidade. Nós vamos enxergar algumas coisas que Deus vai falar conosco e vai reforçar dentro de nós. Por que ensinar sobre o assunto lealdade e deslealdade? Eu creio que o Senhor colocou esse tema prático em meu coração. Em primeiro lugar, porque temos notado a relevância desse tópico na palavra de Deus. As Escrituras estão repletas de relatos tanto de pessoas leais como de pessoas traiçoeiras. Há muito que aprender dessas narrativas na Bíblia Sagrada. 7 motivos, eu quero destacar aqui 7 motivos porque o assunto lealdade é importante. Quem vai anotar o assunto bíblico, pegue lápis, pegue caneta, pegue um papel e anote a partir de aqui, porque nós vamos mergulhar nas Escrituras em revelações muito sérias e fortes para com a nossa vida. Por quê? Qual o motivo pela qual esse assunto é importante na casa de Deus? Primeiro, porque lealdade é a principal qualificação de todo ministro de Cristo. Mas alguém pode pensar assim: logo é necessário lealdade somente para ministros, quer dizer, só os pastores, evangelistas, profetas, mestres da igreja que vai precisar de lealdade, porque é a principal qualificação do ministro. Mas olha o que Deus fala comigo: antes de alguém ser ministro, ele é discípulo. E para a pessoa ser promovida ou colocada por Deus nessa condição de ministro do Evangelho, ele precisa ter essa qualificação que se chama lealdade. Logo, lealdade é para todos os discípulos, todo cristão. Uma pessoa inexperiente costuma pensar que quanto mais dons você possuir, mais qualificação você tem para o ministério. Mas logo na nossa experiência, de acordo com a palavra de Deus, as pessoas fiéis e leais da igreja são as mais bem qualificadas para exercer posição de liderança e responsabilidade na casa de Deus. Quem são as pessoas? As pessoas leais e fiéis. Mas nós queremos ver o que, irmão? Queremos contemplar mais os dons espirituais, os talentos que as pessoas têm. O mundo está aplaudindo mais, sabe o quê? Talentos. Quanto mais dons a pessoa tem, mais o mundo aplaude. Na casa de Deus, as principais qualificações que é necessário para todo cristão e os ministros de Cristo é exatamente a lealdade. É ser leal a Cristo, leal, glórias a Deus, ao corpo de Cristo, que é a igreja, leal uns aos outros, leal à sua liderança, ao seu pastor, à sua pastora, glória a Deus, leal aos presbíteros, os ministros da igreja, e leal uns aos outros. É o que Deus mais quer. Deus não quer que na sua igreja sejamos desleais uns com os outros. Amém? Amém ou não amém? Amém. 1 Timóteo 4:2, 1 Coríntios 4:2, encontre por favor, presbítero João. Pastor não se encontra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Olha só que importante. Tenho muitos obreiros, temos obreiros maravilhosos que trabalham comigo. Muitos deles não são tão amáveis, simpáticos, né? Porém, o tempo tem provado que eles são a melhor dádiva que Deus concedeu à sua igreja e a mim. Preste minha atenção nessa ênfase aqui. Irmão, a lealdade é tão importante na vida de todo ministro, na vida da igreja, na vida das
das obreiras, na vida das discípulas, dos discípulos, é tão importante. Glórias a Deus. E na lealdade, porque a lealdade demonstra que a pessoa é leal, faz ela ser fiel a mim e a você, a Deus, a mim e a você, ao corpo de Cristo, seja na ausência ou seja na presença. Quem é leal, o que a pessoa tem que conversar com você, ele vai conversar contigo na sua presença e também na sua ausência. O leal, ele não vai dar um sorriso para você na sua cara e pelas costas começar. Não, quem é leal não. O leal, ele é verdadeiro. O leal, ele é sincero. O leal, ele diante de você, ele vai dizer sim, sim, não, não. O leal, irmão, glórias a Deus, ele vai preservar essa qualidade na presença ou na ausência. Se eu optar e falar assim, olha, eu quero, se a gente for pensar assim, olha, eu quero bastante pessoas talentosas, cheias de dons à minha volta. Se essa pessoa não tiver lealdade, isso vai ser destrutivo. É melhor a igreja com pessoas leais, fiéis, uns para com os outros, do que várias pessoas cheias de dons, mas desleal, mas infiel. Não é ter uma coisa e não ter a outra. Na verdade, tenha a lealdade e vamos buscar os dons, porque os dons espirituais, os talentos, traz um dinamismo para a igreja. Amém? Traz um dinamismo. Mas um dia o Senhor disse assim: o nome desse ministério vai ser Assembleia de Deus, Ministério Pedra Fundamental. O que é pedra, irmão? Rocha, fundamento. O Senhor disse: é necessário ter fundamento. E aí Deus mostrava assim: embaixo da igreja havia bastante, havia como um buraco, e na revelação era declarado assim: tem que encher de terra, socar bem, e depois concretar. Porque se não concretar, se não deixar bem sólido e firme, quando as pessoas virem para se estabelecer por cima, vai acabar afundando. E lá embaixo passava bastante água, vai acabar afundando. E o Senhor mostrava assim: tem que pavimentar bem, tem que colocar concreto, tem que colocar um alicerce sólido. Aí o Senhor disse assim: princípio para a minha igreja, minha palavra. Vamos buscar os dons, vamos buscar os talentos, vamos ser cheios do Espírito Santo, glórias a Deus, de forma correta e verdadeira, mas vamos andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Para quê, irmão? Para o nosso chão não afundar debaixo de nós. Amém? Amém. Leia para nós, Espírito João, que requer de todo despenseiro. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Glória a Deus. Desses encarregados, desses despenseiros, pessoa que cuida da dispensa de uma casa, no sentido espiritual aqui, é a pessoa que cuida da dispensa da casa de Deus. E na dispensa tem o que, irmão? Alimento. Então, prestem atenção, aquilo que os obreiros da igreja, que os discípulos de Jesus vai trazer, aleluia, uns para os outros, é algo que vai ser alimento. Alimento que é espiritual para a nossa vida, que vai edificar, que vai nos sustentar. Isso é o que? É a palavra de Deus, as revelações que o Senhor dá, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor está dizendo: requer que os dispenseiros, ou os encarregados da obra, aqueles que trabalham na obra, se achem fiel. E o fiel é aquele que cumpre o compromisso que fez.
É isso que Deus ele quer que haja dentro do meu coração e do seu coração. Se nós firmamos um compromisso primeiro com quem? Porque antes de firmar um compromisso com qualquer um aqui, nós firmamos um compromisso com Deus. Quando alguém não firma um compromisso com Deus, presta atenção, não firma um compromisso com Deus e firma um compromisso com o pastor, estou falando na obra de Deus, sabe o que vai acontecer? O dia que o pastor da igreja frustrar de alguma maneira essa pessoa, ela desanima. Se alguém firmar um compromisso com as pessoas na igreja, com algumas pessoas na igreja, e não firmar um compromisso com Jesus, o dia que essa pessoa for frustrada, ou que acontecer alguma coisa, essa pessoa vai desistir. Porque antes de eu firmar o meu compromisso de ser fiel às pessoas aqui na esfera horizontal, eu tenho que firmar um compromisso na vertical. Quando a gente firma um compromisso com Jesus, então nós vamos permanecer firmes, porque nós estamos firmados nele. E se alguém nos frustrar, intencionalmente ou não, você vai dizer: não, mas eu vou caminhar firme, porque eu fiz um compromisso com Jesus. Foi com Jesus. Então, por que lealdade é importante? Segundo lugar, para lutar contra a quinta coluna, eu vou destacar isso para os irmãos aqui. Tem uma ilustração aqui acerca de um general que ele juntou o seu exército para conquistar uma cidade. Só que a cidade tinha uma alta muralha e portão de ferro, difícil de entrar naquela cidade. Aí, um dos auxiliares dele disse assim: ô capitão, ô general, tudo bem, chegamos até aqui diante dessa cidade, mas como que a gente vai entrar? Olha essa muralha, olha esses portões de ferro, como a gente vai entrar e tomar essa cidade? O general disse assim: eu já tenho a minha quinta coluna. O rapaz disse assim: não, eu achava que o senhor só tinha 4 colunas, quer dizer, 4 exércitos, 4 grandes capitães com 4 exércitos. Então você tem mais um? Ele disse: sim, eu tenho a quinta coluna. Mas aonde está? Ele disse: a quinta coluna já está dentro da cidade. E ele me explica, ele disse assim: eu já tenho alguns amigos dentro da cidade, que na hora que a gente entrar, eles vão dar o sinal e vai abrir o portão para a gente entrar. Ele disse: agora eu entendi. Então é assim que o senhor vai conquistar essa cidade? Sim, é assim. Entenda algo. João 14:30, pastor Luiz, se encontrou, leia para nós, por favor. Olha só, irmãos. Evangelho de João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Amém. Até aí. Olha só essa palavra. Jesus, aqui está declarando isso, é Jesus. Ele disse assim para os seus discípulos. Ele estava reunindo com os seus discípulos. A harmonia estava imperando, a lealdade. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus está compartilhando a palavra para os seus discípulos. E os discípulos de Jesus estão se alimentando. O cara está agradável em cima, mas de repente Jesus fala: eu já não vou falar mais com vocês, porque se aproxima o príncipe deste. Quem é o príncipe desse mundo, desse texto? É o diabo. Aí Jesus disse: eu vou parar de falar, porque ele está se aproximando, e ele nada tem em mim. Tem um texto de Jesus fala: vamos nos daqui. Amém? Vamos nos daqui, porque o diabo nada tem. Jesus declara isso. Passou isso e quer dizer dentro dessa palavra. Olha só para os irmãos entenderem. Quando o inimigo vem de fora e a gente está sensível, a gente vai vigiar. Se eu estou dentro da minha casa, se a gente está na igreja aqui, e a gente sabe que está vindo o inimigo contra nós, contra a igreja, vamos vigiar, irmão. Vamos orar. Aí você fica preparado. Porque o inimigo está vindo de fora. Olha o que Jesus fala. Eu já se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Quer dizer, ele estava vindo de fora, querendo se infiltrar ali e ouvir a conversa de Jesus com seus discípulos. O que nós vamos aprender? Que o diabo, quando ele vem, irmão, de fora, o inimigo, quando ele
está dentro. Aqui, Jesus, nesse contexto aqui, porque lealdade é importante. Entenda isso aqui. Com o inimigo que vem de fora, a gente vigia. Mas se tiver alguém ou inimigo infiltrado dentro da casa ou dentro da cidade, no meio do povo de Deus, passou como combater esse inimigo? Se a cultura da lealdade e da fidelidade estiver estabelecida no meio do povo de Deus. É a única maneira, presta atenção nisso, de a gente vencer essa arma do diabo que ele tenta infiltrar no meio da igreja. Passou o que é a quinta coluna, é quando o diabo ele fala, eu não estou conseguindo vencer essa igreja, destruir essa igreja através de coisas que vêm de fora para dentro. Eles estão vigiando, eles ouvem que recebe o alerta, né? É visão, é revelação, é a pregação que o pastor está pregando, que os obreiros estão pregando, que as obreiras estão pregando. Então está todo mundo vigiando. O inimigo que vem de fora, aí o diabo fala assim, eu já sei como é que eu vou destruir. Eu vou colocar infiltrados no meio da igreja. Entenda algo aqui. Algumas pessoas dentro da igreja estão em algumas faltas intencionalmente. Outros estão de uma maneira que não é intencional. É imaturidade. Imaturidade a gente corrige. A palavra de Deus corrige, porque a intenção do Senhor é nos levar à maturidade, a gente se tornar maduros na fé. Agora, quando existe coisas de maneira intencional, infiltradas do diabo dentro da igreja, olha só para vocês verem o conceito de uma determinada mulher em uma reunião. E esse vídeo dela foi vazado e se descobriu que é verdadeiro. Ela instruindo como era, que infiltrava dentro das igrejas para destruir a igreja, que deveria entrar na igreja se fingindo de cristão, era só pôr uma roupa mais adequada de cristão, começa ali, cultuar junto, começa a congregar, sempre tem necessidade, principalmente para cuidar de criança, um monte de gente fugindo que não quer cuidar de criança, não quer ajudar no departamento tão precioso na igreja. Aí essa pessoa, a orientação, se candidata para ser instrutora de criança, para dar aula da escolinha das crianças. E lá começa, no meio do conteúdo que está ensinando, a semear o mal, semear coisas erradas no coraçãozinho dessas crianças. Pastor, o que é isso? É os infiltrados de Satanás, lutando contra o que, irmão? É a quinta coluna, quer dizer, é um instrumento do diabo que se infiltra dentro da igreja e que fica ali, dá paz ao Senhor, faz amizade com os irmãos, faz amizade com as pessoas e fica ali no meio. Só que a intenção que está no coração é uma intenção maligna. Agora deixa eu dizer uma coisa para a igreja, irmão. É importante haver sensibilidade espiritual. A igreja ser uma igreja que ora, que vigia, que tem discernimento, que busca. É importante sim ou não? O risco, meu Deus, o risco de às vezes a gente colocar nossos filhos na responsabilidade de uma quinta coluna, quer dizer, de um infiltrado do diabo dentro da igreja para tentar destruir as coisas da obra de Deus. Por que lealdade é importante? Por que fidelidade é importante? Porque quando a gente vai trabalhando dentro dessa cultura bíblica, da lealdade, da fidelidade, de princípios, levando a igreja as coisas de Deus a sério, entendendo
fazer, aleluia, querendo que a obra de Deus vá para frente, tem alguém lá, aleluia, torcida contrária, trabalhando contra. Não, meus irmãos, aleluia, existem critérios, existe uma maneira em como devemos andar na casa de Deus. Em terceiro lugar, glórias a Deus. Por que lealdade é importante? Qual o motivo pela qual esse assunto lealdade é importante? Para que o amor de Deus encha a igreja. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Leia agora para nós, pastor Nilson, pode ler. João 13, 35, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Para que o amor de Deus encha a igreja. O ministério deve operar, irmão, com o poder do amor, da unidade, do trabalho em equipe. Olha só essa palavra, leia, por favor, 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Repete, por favor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Glórias a Deus. A cultura da lealdade, a cultura da fidelidade, glórias a Deus, ela é cultivada dentro da igreja. Glórias a Deus. O que, vai acontecer? O que vai encher a igreja, irmão, é exatamente o amor. O amor uns pelos outros. O amor pela obra de Deus. Glória a Jesus. É a gente olhar uns para os outros com o olhar de Jesus. Aleluia, meu Deus. Pastor, o que é? Né? Conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Aí no outro versículo Jesus fala, porque eu vos amei. Como amar? Com o amor de Jesus. Eu e você precisamos olhar um para o outro com o olhar que Cristo tem. Glórias a Deus. É dessa maneira, com o olhar de Cristo, esse olhar de amor. Não com um olhar de condenação, um olhar fingido, um olhar de deboche. Já parou para imaginar que coisa desagradável? Irmãos dentro da igreja debochando um do outro. Às vezes por causa do jeito de ser. Às vezes por causa de alguma coisa. Aí ele está ali, olha um para o outro, um olhar. Ou então entre irmãs ou irmãos se unindo, olhando, dando risada e com um tipo de deboche. Não. Esse fator, o amor, encher a igreja. Aleluia, glórias a Deus. Tem um texto que Paulo vai dizer assim: amai-vos entranhavelmente uns aos outros. Ele está dizendo assim: o que é entranhavelmente uns aos outros? Ele está dizendo: as entranhas uns dos outros têm que se contorcer. Entranhavelmente é quando as entranhas se contorcem de tanto uns pelos outros. Você já orou para alguém que você ama? Já orou por alguém que você ama, que estava passando um momento difícil? Como é essa oração? Já orou por um filho doente? Já orou pelo pai? Já orou pela mãe? Já orou por um irmão que no seu coração você ama muito essa pessoa? Já orou? Amar entranhavelmente é quando as suas entranhas se contorcem. É uma dimensão de amor enchendo a igreja que, quando você lembra do irmão Michael, você lembra dele na sua oração, é aquela oração com amor. Você quer compreender, mesmo se a pessoa não estiver bem, estiver fraco, você está. Levanta essa irmã. Levanta essa irmã. Levanta, ajuda ele está nesse estado, mas é aquela coisa de querer edificar. Se você puder, com as suas próprias mãos, você coloca a pessoa de pé. Mas se você não consegue, você vai orar, você vai chorar.
carne. Agora, o amor, mesmo quando a gente não pode fazer mais nada com atitudes e palavras, porque tem situações que já não dá, a gente já não pode falar mais nada. Tem situações que você pode fazer algo, orar. Só que essa oração não é aquela oração assim, se quiser ir para o inferno, que vá. Misericórdia. Não. Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. E coloca em tuas mãos. Porque ama entranhavelmente. Estamos falando ainda aqui dentro da igreja. Então todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Em quarto lugar, para se ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida. Olha só, isso aqui é importante. Nós não temos que ter, digamos assim, querer ter apenas algumas pessoas servindo a Deus conosco e ativando o reino de Deus. Um dia Jesus já estava com os 12 ali, ele disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguemos ao Senhor da seara que mande o quê? Que mande mais. Vai assim, vai embora, não serve não. Quem está dentro, quem está andando comigo e tem alguma coisa para ser aperfeiçoada, vamos tratar. Jesus foi tratando e lapidando. Ele disse um dia assim: olha, daqueles que o Pai me deu, nenhum deles perdi, senão o filho da perdição. Jesus não queria perder nenhum. Nessa ministração vai ser tratado de coisas muito sérias aqui, mas a gente tem que entender assim: Jesus não quer perder nenhum. Glória a Deus. Jesus quer que toda a igreja, todo o seu povo seja consolidado e firmado. E que ninguém se perca, nem para o mundo, nem vai embora. Mas que todos venham compreender qual é a vontade de Deus. Para quê? Para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida. O meu coração, eu vou repartir o meu coração com vocês agora. Pastor, qual é o desejo? É que a gente aqui se torne, ou seja, consolidado a semelhança de um grande exército. Um grande exército da salvação. Um grande exército. Cada um com sua qualidade, cada um com o seu dom que Deus deu, mas um grande exército que caminha junto, cumprindo a missão aqui na terra, mas se preparando para entrar no céu. E aí é importante entendermos algo: para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida, é muito importante a lealdade. A lealdade. Se a gente for leal uns com os outros, se entender que cada um é importante com o seu jeito de ser, com o seu talento, com o dom que tem, mas com lealdade, irmão, meu Deus. Glória a Deus. Com unidade, presta atenção. Só Deus para parar uma obra que tem unidade. Até um projeto de rebelião contra Deus, se as pessoas que estiverem nesse projeto estiverem unidas, eles avançam. E somente Deus para parar. A Torre de Babel estava sendo construída. Deus desceu para parar. E era a vontade de Deus aquilo ali? Não. Entenda isso. Agora imagina alguém que tem Deus a seu favor. Glória a Deus. Imagina uma igreja que o Senhor quer um projeto na vida de você. Eu estou com você. Jesus disse assim: se for para fazer discípulo, eu estou parafraseando: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Mas nesse começo ele disse: e de fazer, é para ir, é para cumprir a missão. Aí eu estou com vocês. É aí que Jesus está conosco. Eu quero ler o conteúdo. Olha, um homem pode fazer somente um pouco. Um homem só pode fazer somente um pouco. Um pastor só pode estar em um lugar por vez. Olha só que interessante. Ele pode apenas ministrar até o ponto de sua força, que é limitada, exaurir-se.
Por causa disso, qualquer que deseja expandir seu ministério, cumprindo a missão que Deus confiou e produzir bastante frutos, terá de aprender a trabalhar com muitas pessoas. Elas são a equipe da qual estou falando. Tem como o pastor estar aqui e ao mesmo tempo estar no Jardim Paraíso? Não. Deus não deu essa capacidade para nós. Ele é o presente nosso. Está entendendo? Como você é importante no reino. Glória a Deus. Como você é importante na casa de Deus. A pessoa só pode praticar com Deus. Você também só pode estar em algum lugar com Deus. Mas e se várias pessoas com lealdade se espalhar por tudo isso? E se várias pessoas com unidade e lealdade se espalhar pelo Brasil, pela causa do Mestre? Se várias pessoas com lealdade, como Deus está trabalhando, nos formando, trabalhando em nós agora, com uma experiência no campo, de casa em casa, de dois em dois, pela causa do Mestre, nessa região, levando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, com amor de Deus no coração, com o Evangelho da paz no coração, com lealdade uns para com os outros, estivermos cumprindo essa missão. Será que a gente pode fazer em nome de Jesus grandes coisas para a glória de Deus? O poder da unidade. O poder da unidade. Como é importante essa unidade e essa lealdade. Contudo, seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais. Olha só que percebe isso. Seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. De fato, não é possível ter uma equipe eficaz com tais pessoas. Acredito que só pude fazer o que tenho feito por causa de um time, de uma equipe de trabalho. Olha que importante isso aqui. Irmão, é melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desunidas. Sabe por quê? Vamos analisar aqui. Vamos conversar francamente. Está aqui mestre de obra, irmãos que trabalham em obra. Imagina você, o pastor José está aqui, o pastor José tem um ajudante. Aí ele está assentando tijolo. Ele assenta um tijolo, assentou, aí o ajudante vem atrás. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Essa obra vai para frente? Ele está construindo outra atrás? Vai para frente? Pastor, como que isso pode acontecer na casa de Deus? Sabe como isso pode acontecer? Se tiver desunião, se tiver pessoas descontentes, se tiver deslealdade, porque um pode estar construindo e o outro atrás, não concorda com isso não. O resultado vai acontecer, irmão. Um constrói e outro questão. Agora vamos analisar se todos pegarem e um está construindo. Nem que seja para carregar um tijolo. Aqui esse tijolo posso. Nem que seja para carregar um tijolo. Nem que seja para pegar uma vassoura. Deixa eu limpar o caminho, preparar o ambiente. Nem que seja para carregar um copo de água. Mas que seja com lealdade e construir. Andando na mesma visão, andando com o mesmo sentimento, andando com o mesmo pensamento. Quando as pessoas estão com lealdade, quando as pessoas estão com unidade, irmão, às vezes ele não pode estar presente no corpo, mas ele está presente no espírito. Teve ocasiões que Paulo estava preso, por isso não estava lá na obra. Às vezes alguém não está aqui, mas por algum motivo. Só que a pessoa está, às vezes, em casa ou em outro lugar, mas está assim. Eu queria estar lá. Glória a Deus. Irmãos, até
Hoje eu não pude ir não, mas estou aqui. Lealdade faz isso. A pessoa às vezes não consegue estar presente no corpo, mas vai estar presente no espírito. Amém, Jesus. Porque a pessoa é leal. É leal. Aleluia, Deus. E quem está lá, ele não fala assim, eita, meu irmão. Porque lá aqui no evangelismo com a gente não está. Não dá certo. Podia estar aqui no grupo e não está. Esse monte de. O irmão não está. Isso, irmão, deixa Deus tratar você, deixa o Senhor tratar. O irmão não está hoje, mas o que vem vai estar. Com a mesma situação, a gente pode destruir ou construir. Glória a Deus. Eu vou repetir. Com a mesma situação, você pode destruir ou construir. Por que essa pessoa não está? Está doente. Está com algum problema. Passou e se for relaxa. E se for relaxa. Porque a Bíblia fala de pessoas que fazem a obra do Senhor relaxadamente, se for relaxa. Não precisa ninguém amaldiçoar. Não precisa ninguém amaldiçoar ninguém. A própria Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxar. A Bíblia está dizendo isso. Não precisa ninguém falar, não. É assim? É pessoal. Mas se a gente permitir que o Senhor trabalhe em nós, se a gente permitir que essa cultura da lealdade seja edificada em nosso coração, a gente vai caminhar junto. Amém? Amém. É melhor trabalhar sozinho do que com desleal. Mas vamos terminar de maneira positiva? Vamos ser leal? Vamos fazer um pacto com Jesus. Vamos fazer um pacto com a liderança da igreja. Vamos fazer um pacto com o ministério de mulheres, o ministério de homens, uns com os outros. Vamos ser leal. É isso que Jesus quer para nós. É isso que Ele quer para nós. Para a gente encerrar, para que a igreja cresça. Jesus quer que a igreja dele cresça. Em sexto lugar, para ter um ministério duradouro. Eu vou encerrar aqui, fique de pé, por favor. Porque lealdade é importante, porque ministérios leais, eles duram. Onde a lealdade se desenvolve ali, eles vão ter durabilidade. Tem pessoas que dizem assim acerca de certos obreiros: tal pessoa está puxando a sardinha do pastor. Estou usando o termo que é usado. Né? Isso acontece não. Tal pessoa estava puxando a sardinha do pastor, da pastora. Pode acontecer de algumas pessoas estarem com alguma coisa no coração mesmo. Pode acontecer. Mas eu e você não somos juízes para julgar. Mas tem algo, uma palavra que se chama lealdade, que faz as pessoas elas serem próximas. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar com isso? O que eu posso fazer? Existe. Tem pessoas que lembram de Eliseu? Eliseu, a Bíblia diz que ele andava no balde de água. Aonde Elias ia, lá estava Eliseu. E a Bíblia diz que ele deitava a água aos pés, ele carregava a água de Elias. Moisés está dentro da tenda e Josué não sai da porta da tenda, ele fica lá. 1 hora, 2 horas, está lá Josué. O que é isso? Isso aí é porque ele está querendo alguma coisa ou ele está sendo leal? Ele está procurando estar sempre em prontidão. E aí nós vamos aprender algo muito importante. Tem pessoas que querem
certas unção. E tem pessoas que querem certos bônus. Quer algumas coisas, né? Olha, eu queria esse destaque, eu queria tal coisa. Mas você está sendo leal? Olha só, Jesus, ele passou a missão de dar continuidade à sua obra. Foi para quem, irmão? Foi para os discípulos. Então, aonde há lealdade, ali naquele lugar vai ter durabilidade, porque as pessoas leais, quando Jesus vai, Jesus fala, ó, eu estou confiando o reino é para vocês. Glória a Deus. Porque aqueles homens lá, alguém pode dizer assim, chufrão igual Pedro, Pedrão, Tiago, João, filho do trovão, ninguém investiria naqueles homens ali não, irmão. O melhorzinho deles, segundo os historiadores, era Judas, e foi o que caiu. Os demais era difícil de lidar mesmo, só que ele estava lá com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. De vez em quando Jesus, ó, mas estava lá. Não, estou aqui, Jesus. Dá uma risadinha, tá bom, tem que melhorar mesmo, mas estava lá. Jesus depois ele passa o reino, ele passa a autoridade para continuar a obra, para que a obra de Deus tivesse durabilidade a quem? Para eles. E aí, olha só, eu quero encerrar lendo Timóteo capítulo 2, estaremos orando aqui. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2. Olha o que Paulo fala para Timóteo. E o que de minha parte ouviste, transmite isso a outras testemunhas, ou a homens fiéis, e também idôneos para instruir outros. Então Paulo ele está dizendo assim, o que você recebeu de mim, transmite a outras pessoas, mas é qualquer um? Pessoas fiéis. Vê, os irmãos estão percebendo a importância de fidelidade e lealdade uns com os outros, diante de Deus, e aí por diante. A igreja conseguiu compreender, amém, meus irmãos? Amém. Pastor, eu tenho dúvida dessa mensagem, para procurar os presbíteros aí, as obreiras da igreja, elas vão te ajudar a entender. Se não conseguir, a gente vai sentar junto, mas compreenda isso. Lealdade, 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 lealdade. Aonde que a bênção do Senhor ela vai se manifestar, não tem essa lealdade. Coloque a mão no seu coração e feche os olhos por isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar reunido em teu nome, para te adorar, para prestar diante do Senhor o culto em louvor e adoração. Mas também, Pai, receber essa ministração específica sobre como é que convém andarmos na tua casa. E nós estamos aprendendo que devemos andar com lealdade, devemos andar com fidelidade. A nossa oração, papai, é para que esses princípios venham entrar dentro de cada coração que está aqui. Venha estar dentro do meu coração. Venha estar no coração dos obreiros aqui nessa casa, nesta noite. Venha estar na vida de cada discípulo, de cada discípula, de cada homem e mulher que está aqui nessa noite, ó Pai, se prostrando diante do Senhor para ouvir a tua palavra, a tua instrução e ser também edificado por meio dela. Pai, que através de trilharmos esse caminho, a tua igreja, os seus discípulos, os seus filhos, venham colher frutos, ó Pai, dessas práticas e desses princípios. Amém. Dá sim, dá visão, dá revelação sim, dá visão, dá sonhos espirituais para os teus filhos quanto a isso, mostrando na vida de cada um aquilo que o Senhor tem para os seus servos através, aleluia, desses princípios da fidelidade e também da lealdade. Mostra para cada um aquilo que o Senhor tem reservado para as suas vidas e também para a sua igreja, em o nome de Jesus. Pai, eu oro pelo teu povo, rogo a tua proteção, e se existe alguma coisa em nosso meio, alguma coisa de forma intencional ou não, que estivesse querendo minar, querendo
início do Evangelho, eu quero declarar a falência do plano do diabo. Glórias a Deus, que a edificação da igreja de Deus, e o teu nome sendo glorificado no meio do teu povo, e a igreja declara dizendo: amém. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, antes de encerrarmos, eu quero trazer para a igreja uma informação importante. Ao domingo nós estamos projetando o batismo, amém? Próximo domingo. Então, no domingo não teremos todo aquele propósito da evangelização, mas estaremos indo para um local para estarmos no momento do batismo. Tem já confirmado, definido já duas candidatas, né, para o batismo, e estava ali hoje conversando com a gente já adiante de alegria, a irmã Joana, levanta a mão, irmã Joana, está aqui, glórias a Deus, e também a irmã Dariane, amém, meus irmãos? São vidas que se entregaram para o Senhor, glórias a Deus, e está perseverando firme na presença de Deus, amém? E nossa alma se alegra com o céu. Ele viu essas irmãs, né? A irmã Dariane, no início do evangelismo, falando de evangelismo, no evangelismo, né? Ela e o esposo reconciliaram, entregaram a vida para Jesus. Glória a Deus, Deus tenha abençoado. A irmã Joana também casou há poucos dias, né, irmã Joana? E glórias a Deus, estarem felizes pela libertação do Senhor, e porque domingo vai estar com a permissão de Deus, confirmando a sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Então, domingo, ele sai daqui por volta das 7h30 da manhã, vamos estar fazendo uma comitiva para nós estarmos indo, glória a Deus, para o batismo, amém? Dessas irmãs, em nome de Jesus, e mais algumas pessoas que estão para confirmar, mas a gente vai estar definindo. E aí, domingo, a gente faz a confissão de fé com elas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amanhã à noite, pequeno grupo na casa do irmão Mike, da irmã Fernanda, glórias a Deus, também lá na casa do irmão Elias, glória a Jesus, está confirmado, e na casa também da irmã Joana, lá no Jardim Paz, glória a Deus. Então vamos se preparar e vamos estar unidos nesses propósitos, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Vou pedir para o pastor Wilson ministrar a bênção apostólica, glória a Deus, e já estaremos encerrando esse propósito desse ano. Glória a Deus. Meus irmãos, depois, né, vamos encerrar, já recebemos o alimento do céu, um alimento poderoso. Glória a Jesus. Só temos a agradecer a Deus por tudo que já recebemos nessa noite, amém? Que Deus continue abençoando a vida do pastor Isaac poderosamente, que o Senhor continua usando fortemente, assim como tem usar para o teu reino, para a edificação do povo de Deus, amém? Estenda as mãos em nome de Jesus. Tenham uma ótima noite, uma quinta-feira de paz na presença do Senhor. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor, do Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre, todos podem dizer amém. Amém. Se Deus é por nós, a vitória é nossa.